Vamos para cima, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos continuar estudando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Você já sabe que aqui no Brasil as autoridades aplicam a legislação brasileira por conta do princípio da territorialidade. Todavia, existem algumas exceções. Dessa forma, a nossa territorialidade ela não é absoluta. A doutrina fala que o nosso princípio da territorialidade é uma territorialidade mitigada. Por que mitigada? Porque existem exceções. Em alguns casos, mesmo aqui no território nacional, nós podemos aplicar a legislação estrangeira e nós vamos ver quais são as hipóteses previstas na LINDB. Então, o primeiro caso é a respeito do estatuto pessoal. Quando eu falo estatuto pessoal, é o estatuto da pessoa. O que seria esse estatuto pessoal? Nada mais é do que a lei que vai determinar as regras sobre os direitos de família da pessoa, sobre a capacidade da pessoa, será que ela é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, sobre o nome, sobre o começo da personalidade, a partir de quando que eu considero ela pessoa, a partir de quando que ela tem capacidade de direito, e sobre o fim da personalidade, quando que acaba a existência da pessoa. Para eu saber os direitos de família, as regras sobre o nome, as regras sobre capacidade e personalidade, eu tenho que saber qual é o estatuto pessoal da pessoa. E o estatuto pessoal da pessoa é definida pela lei do país do domicílio dela. Então, a regra que vai definir os direitos de família, capacidade, nome e personalidade é a lei do país do domicílio da pessoa. Então, se eu tiver um estrangeiro aqui no Brasil, eu olho para aquele estrangeiro e eu sei que ele tem domicílio, por exemplo, na Itália. Se ele tem domicílio na Itália, as regras de direitos de família, capacidade, nome e personalidade dele serão estabelecidas conforme a lei italiana. Se eu tiver alguém que tem domicílio na Alemanha, as regras sobre direitos de família, capacidade, nome e personalidade vão ser conforme as leis da Alemanha. Se eu tiver alguém com domicílio na China, as regras sobre direitos de família, capacidade, nome e personalidade serão conforme as leis chinesas. Isso é estatuto pessoal. Toma muito cuidado que essas regras aqui do estatuto pessoal é sobre personalidade, nome, capacidade e direitos de família. Quando eu falo em domicílio, existem algumas pessoas, como os ciganos, como aquelas pessoas que trabalham em atividade de circo, que eles não têm um domicílio. E quando a pessoa não tiver um domicílio, quando ela ficar viajando de país em país, quando ela não tiver domicílio, eu vou considerar como domicílio o lugar da residência onde ela está residindo ou naquele em que ela se encontra. Não, agora ela está no Brasil, então vai ser Brasil. Agora ela está no Chile, então vai ser no Chile. Então você sabe, memorize isso porque cai muito em provas. Memorize. As regras sobre direitos de família, capacidade, nome e personalidade, eu obedeço o estatuto pessoal, eu obedeço a lei do país do domicílio da pessoa. E se não tiver domicílio, o lugar da residência ou naquele em que ela se encontre. Beleza? Um ponto importante previsto na LINDB, e eu procurei organizar aqui de uma forma que fique mais fácil para você compreender. Porque esse ponto aqui que a gente está estudando não é dos mais simples, não é dos mais fáceis para compreender e memorizar. Então, primeiro eu preciso que você entenda o assunto. Depois, com as revisões e com as questões, você vai acabar fixando, mas por hora eu quero que você compreenda. A LINDB traz uma regra que ela é muito criticada. Ela é muito criticada porque ela tem certos tons de machismo. É isso mesmo. A LINDB, ela, até por ser uma lei antiga, né? A LINDB diz que, salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados. Para a LINDB, o domicílio do marido estende-se à esposa e o domicílio do marido estende-se aos filhos não emancipados. Isso é o que está na LINDB. A LINDB ela é muito antiga, por isso que eu tenho essa disposição aqui. Acontece que, primeiro, essa regra não é absoluta, ela não é aplicável no caso de abandono, tá? Primeiro cuidado que você tem. Além disso, atualmente, a Constituição Federal e o próprio Código Civil estabelecem que o poder familiar ele é exercido em conjunto pelo marido
e pela esposa. Os dois são chefes de família. Dessa forma, atualmente, na prática, eu poderia até te dizer que essa regra aqui estaria ultrapassada. Mas a banca não está nem aí. A banca coloca, segundo a LINDB, salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao cônjuge e aos filhos não emancipados. Nem bate cabeça, marca certo. Nem bate cabeça. Ah, mas o recurso não bate cabeça. Marca certo porque a banca está avaliando o teu conhecimento sobre a LINDB. E a LINDB fala isso, fazer o quê? Agora, se fosse uma melhor questão, uma questão mais elaborada, numa segunda fase de concurso, aí você poderia discorrer um pouquinho mais. Mas para a prova objetiva, segundo a LINDB, a banca quer conhecimento da LINDB. Além disso, eu também tenho uma regra que, salvo o caso de abandono, o domicílio do tutor ou curador estende-se aos incapazes sob sua guarda. Existem algumas pessoas que elas não têm pai, não têm mãe para funcionar como representante legal. Aí vai ser nomeado um tutor, um curador, conforme o caso, tá? Esse tutor, curador é um representante. E o domicílio do tutor ou curador vai ser extensivo aos incapazes sob sua guarda, salvo o caso de abandono. Na hipótese de abandono, isso não vai ocorrer. Beleza? Então, agora que a gente já sabe as regras do Estatuto Pessoal, a gente já sabe essas hipóteses aqui do domicílio do chefe de família e do domicílio do tutor ou curador que são extensivas, vamos falar sobre o casamento. Agora, cuidado. Eu não vou entrar agora no Código Civil para falar contigo sobre direito de família, sobre sucessões. Não. A gente está estudando a LINDB. Muito cuidado. Quando eu estou falando em LINDB, a gente está falando sobre a aplicação da lei no espaço. Então, quando eu falo em casamento aqui, é para saber qual lei que eu vou aplicar. É só isso, eu não tenho que me aprofundar. Porque você sabe que no Brasil, a gente aplica a lei brasileira. Mas existem exceções, e são esses casos que a gente está vendo. Nós já vimos alguns, agora nós vamos ver outros relacionados ao casamento. Quando a gente fala casamento, aquelas pessoas que se casam, a gente dá o nome de nubentes. Então, o que são nubentes? São as pessoas que se casam. Então, quando eu falo em casamento, regra, as normas que vão reger o casamento são aquelas relativas ao estatuto pessoal dos nubentes. E qual que é o estatuto pessoal dos nubentes? O domicílio deles. Então, quando eu falo estatuto pessoal, domicílio, isso é uma regra. Então, quando eu falo em casamento, regra, a gente aplica a lei do domicílio de ambos os nubentes. Regra sobre casamento, a gente aplica a lei do domicílio de ambos os nubentes. Beleza? Então, o que vai acontecer? Existem alguns países em que o homem pode casar com mais de uma mulher. Aqui no Brasil não pode. Mas, se for um casal ou um trio que se casou num país que aceita isso, e eles têm residência nesse país e vieram até o Brasil só para passear, eu vou proibir essas pessoas de entrarem no Brasil? Eu vou colocar na cadeia por crime de bigamia? Não! Não, porque quando eu estou falando em casamento, regra a lei do país do domicílio de ambos os nubentes. Todavia, se a pessoa resolver casar no Brasil, porque tem gente que tem domicílio fora, não vou casar no Brasil. Não sei por quê, vai que acontece isso. Se a pessoa resolver casar no Brasil, se ela resolver casar no Brasil, aqui no Brasil, casamento tem que obedecer à lei brasileira a respeito dos impedimentos dirimentes e sobre as formalidades da celebração. Então, independentemente de ser brasileiro e estrangeiro, quer casar no Brasil? Quero. Então aí nós vamos ter que utilizar a lei brasileira sobre os impedimentos dirimentes e formalidades da celebração, como é o caso da idade mínima para casar. Existem países, outros países, que a idade mínima para casar é inferior à do Brasil. Aí lá vem um estrangeiro, no meu país pode, problema teu. Se você casou no Brasil, as regras sobre os impedimentos dirimentes serão conforme a lei brasileira. E Lô, tem que saber quais são esses impedimentos dirimentes? Não, porque isso é lá dos livros, das partes lá do Código Civil. Aqui o que você tem que saber é impedimentos dirimentes. Casamento do Brasil, usa a lei brasileira. E as formalidades da celebração, casou no Brasil, lei brasileira também. É interessante observar que os estrangeiros que resolvam casar no Brasil, se eles quiserem,
Eles podem casar perante a autoridade diplomática ou consular do país de ambos os nubentes. Então, se eu tiver um casal de chilenos que queiram casar no Brasil, eles podem optar casar perante a autoridade diplomática consular do Chile, né? Do país de ambos os nubentes. Mas não se esqueça, casou no Brasil, usa a lei brasileira a respeito dos impedimentos dirimentes e das formalidades de celebração. Agora que a gente gravou esse ponto aqui, eu vou falar para ti sobre a lei aplicável na hipótese de validade de casamento e regime de bens, que a regra é a mesma. Então, para eu saber se um casamento é válido ou não, para eu saber qual é o regime de bens legal, o previsto em lei ou convencional, as partes podem fazer um acordo, tantos por cento para isso, tantos por cento. Para eu saber a lei que eu vou aplicar para saber se o casamento é válido e a lei que eu vou aplicar para definir o regime de bens, regra, lei do domicílio de ambos os nubentes. Essa é a regra. Então, quando eu estou falando em casamento, regra, lei do domicílio de ambos os nubentes. Validade do casamento, regra, lei do domicílio de ambos os nubentes. Regime de bens, regra, lei do domicílio de ambos os nubentes, porque esse é o estatuto pessoal. Estatuto pessoal. Eu não falei contigo aqui que direitos de família, personalidade, esse é o estatuto pessoal. Agora, cuidado. Cuidado. Cuidado porque esse estatuto pessoal tem algumas exceções. Eu já te trouxe duas aqui porque casou no Brasil, impedimento, dirimentos e formalidade de celebração, lei brasileira. Agora nós vamos ter mais. Para saber a validade do casamento ou regime de bens, regra, a lei do domicílio de ambos os nubentes. Ambos os nubentes têm domicílio no Chile? Lei chilena. Ambos os nubentes têm domicílio na Argentina? Lei argentina. Essa que é a regra. Mas e quando os nubentes têm domicílio diverso? E aí? É aí que cai em prova. É aí que a banca dá. Porque quando eles têm o mesmo domicílio, no mesmo país, é tranquilo. É aquele país. Agora, quando os nubentes têm domicílio diverso, isso pode acontecer? Pode. Às vezes um tem residência num país e outro tem residência em outro país. Isso acontece. Professor, mas como que vai casar à distância? O casamento assim não dá certo. Se dá certo ou não dá certo é problema do casal. Para a prova você tem que saber que isso é possível e tem que entender que na hipótese de nubentes com domicílio diverso, não tem como aplicar a lei do país de ambos os nubentes, porque são de domicílios diversos. Então qual lei que vai prevalecer? Vai prevalecer a lei do primeiro domicílio conjugal. Qual foi o primeiro país que eles tiveram domicílios juntos? Na prova, ele coloca último domicílio conjugal, mas é primeiro domicílio conjugal. Rilu, pelo amor de Deus, é muito detalhezinho, calma. Eu sei que você é um pouquinho enrolado, mas em provas o que ele vai te perguntar é o seguinte. Para eu saber as regras sobre os direitos de família, capacidade, nome e personalidade, a gente utiliza qual lei? A lei do país do domicílio da pessoa. Não é isso que a gente falou? Pois é, falei sobre isso para você. Mas eu também te trouxe outros pontos importantes. Eu falei para ti que se a pessoa não tiver domicílio, eu considero ela domiciliada no local da residência ou naquele em que ela se encontre. A gente falou isso aqui. Eu também falei para ti que o domicílio do chefe de família estende-se ao cônjuge e aos filhos não emancipados. E o domicílio do tutor ou curador estende-se aos menores que estão sob a sua responsabilidade. Só que essas regras elas não são aplicáveis em caso de abandono. É salvo o caso de abandono. Então aqui em cima está tranquilo. Quando eu falo em casamento, regra, eu uso qual lei? Regra, a lei do país do domicílio de ambos os nubentes. Sempre? Não. Se eu tiver um casamento sendo realizado no Brasil, os impedimentos dirimentes e as formalidades de celebração serão conforme qual lei? Segundo a lei brasileira, não é? Outra coisa, para eu saber se um casamento é válido ou não, sobre a invalidade de um casamento e sobre o regime de bens, regra, estatuto pessoal, lei do domicílio de ambos os nubentes. Mas e se os nubentes tiverem domicílio diverso? Se os nubentes tiverem domicílio diverso,
A lei que vai definir as regras sobre validade ou não do casamento, a lei que vai definir o regime de bens é a lei do último ou do primeiro? Do primeiro domicílio conjugal. Isso aqui cai bastante, tá? Isso aqui cai bastante. Como é que cai, Rilu? Lei seca, copia e cola. Outro ponto importante ainda é que um estrangeiro casado, se ele se naturalizar brasileiro, ele pode pedir para alterar o regime de bens do casamento. Isso pode acontecer, tá? Professor, como assim? Olha só. Quando eu falo estrangeiro casado, a pessoa, quando se casou, era estrangeira. Quando o casamento foi efetuado, ela era estrangeira. Só que depois, ela já era casada, após esse casamento, ela se naturalizou brasileira. Então, um estrangeiro casado que se naturaliza brasileiro, ele pode pedir para alterar o regime de bens do casamento para a comunhão parcial. Então, o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro, ele pode pedir aqui no Brasil que seja adotado a esse casamento o regime de comunhão parcial. Mas, para esse pedido ser aceito, exigem-se alguns requisitos. Primeiro requisito, por óbvio, expressa a anuência do cônjuge, né? Porque eu não posso ter essa alteração unilateral. Então, para o pedido ser aceito, eu tenho que ter uma anuência expressa do cônjuge. Esse requerimento tem que ser feito ao juiz, quem decide é o juiz. E esse requerimento é realizado no ato de entrega do decreto de naturalização. Quando ele se naturaliza, ele já pede isso aqui. Ele já pede, para deixar tudo certinho. Respeitados os direitos de terceiros, e além disso, o ato vai ter o seu devido registro. Então, se eles colocarem na prova, é que é simples. Um estrangeiro casado que se naturaliza brasileiro, olha só, ele era, quando casou, estrangeiro. Depois que ele se naturalizou brasileiro. Nesse caso, quando ele se naturaliza, ele pode requerer a alteração do regime de bens para comunhão parcial? Pode. E ele vai fazer esse pedido ao juiz quando ele receber o decreto de naturalização. Fechou? Tranquilaço. Agora, nós vamos falar sobre o divórcio realizado no estrangeiro. E coisinha que pode dar problema na hora da prova. Pelo seguinte... A LINDB é uma norma muito antiga. É um decreto-lei que você já sabe qual foi o status que foi recebido pela Constituição Federal, mas por conta disso, nós temos algumas situações conflitantes, mas eu vou deixar bem claro como é que você vai responder na prova. Quando eu falo divórcio realizado no estrangeiro, se eu tiver um divórcio realizado no estrangeiro em que um ou ambos os nubentes forem brasileiros, esse divórcio ele pode ser reconhecido no Brasil. Eu estou te dizendo que um divórcio realizado no país estrangeiro, um divórcio realizado em outro país, ele pode ser aceito aqui no Brasil quando um ou ambos os nubentes são brasileiros. Todavia, para a LINDB, segundo a LINDB, esse divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os nubentes forem brasileiros, ele só será reconhecido depois de 1 ano da data da sentença. E além disso, eu preciso de homologação pelo STJ. Quem diz isso é a LINDB. Ou seja, a LINDB fala, só vai valer esse divórcio realizado no estrangeiro. Se um ou ambos os nubentes forem brasileiros, só vai ser reconhecido no Brasil 1 ano após a data da sentença que definiu o divórcio. Isso quem diz é a LINDB. Ou então, se foi antecedida por separação judicial por igual prazo. Ou seja, se teve separação judicial antes por 1 ano, aí eu não preciso esperar mais 1 ano, né? Porque já teve 1 ano, hipótese em que vai ocorrer imediatamente. Mas de uma forma ou de outra, eu preciso de 1 ano. 1 ano da data da sentença, que determinou o divórcio, ou antes 1 ano de separação judicial. Quem diz isso é a LINDB. E eu tenho que ter homologação pela STJ ainda. Então, se cair segundo a LINDB, precisa de 1 ano, ponto. O problema é que a nossa Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 6º, ela fala que o casamento se dissolve pelo divórcio. E a Constituição nada fala nesse negócio de 1 ano. E o Código de Processo Civil, no parágrafo 5º do artigo 961, ele diz pra gente que esse divórcio realizado no estrangeiro, quando eu tenho um ou ambos os nubentes brasileiros, ele produz efeito no Brasil
independentemente de homologação pela STJ. E não precisa de 1 ano. Rilu, pera lá. Para o divórcio realizado no estrangeiro, valer no Brasil, quando um ou ambos os cônjuges são brasileiros, precisa de 1 ano ou não precisa? Para a LINDB, precisa. Para o Código de Processo Civil, não precisa. E muitas vezes, sabe o que a banca faz? Ela copia e cola o dispositivo da LINDB e pergunta, está certo ou errado? Aí o candidato, mas o CPC, se ela pergunta segundo a LINDB, ela quer a LINDB. Então, muita atenção na hora da prova. É evidente que se a banca contar uma historinha, fizer uma questão mais elaborada, você sabe que não precisa desse 1 ano. Não precisa desse 1 ano. Mas eu estou cansado de ver questão em que a banca copia e cola segundo a LINDB. Certo? Precisa de 1 ano. E aí você recorre e não ganha. Então, preste atenção como é que a banca cobra. Por isso que é importante fazer questões. Agora, se a banca fizer uma questão melhor elaborada e colocar segundo a Constituição, segundo o ordenamento jurídico, precisa ou não precisa de 1 ano? Não precisa de 1 ano e nem de homologação pela STJ. Fechou? LINDB, 1 ano. Se não for LINDB, não precisa de 1 ano. Ok? Agora, beleza. Matamos isso. Eu sei que isso aqui é enrolado, mas responde conforme a banca pede. Eu quero a LINDB, entrega a LINDB. Eu não quero a LINDB, não entrega a LINDB. É só isso. Agora, vamos falar sobre bens e obrigações. Quando eu falo em bens, nós temos uma regra. Quando eu falo bens, nós temos bens móveis, bens imóveis, carros e etc. Sobre bens, para qualificar esses bens, para dizer qual é a qualidade, ele é um bem imóvel ou imóvel. E também para regular as relações acerca desses bens, nós utilizamos a lei do país em que eles estiverem situados. Isso é uma regra. Então, sobre bens, parabéns. Parabéns para você. Não era isso que eu queria dizer, mas eu vou ter que repetir para você entender. Não é parabéns não, tá? É porque acabou ficando. Em relação a bens, agora melhorou. Em relação a bens, para qualificar esses bens, para regular as relações a respeito desses bens, a gente usa a lei do país em que eles estão. Onde é que está o bem? Está na China, está na Bolívia, está no Canadá, está no México. É a lei onde eles estão situados. Essa é a regra. A lei onde o bem está é que vai definir a qualificação dele e também vai regular as relações. Só que isso é uma regra. Existem exceções. Se nós estivermos diante de bens móveis que o proprietário trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares, a gente não aplica a lei em que o bem está situado, a gente aplica o domicílio do proprietário. É aquela hipótese da pessoa que ela reside em outro país, tem domicílio em outro país e ela traz o carro dela para o Brasil. Nesse caso, ela só está trazendo o bem imóvel, só está trazendo. Então, nessa hipótese, utiliza a lei do domicílio do proprietário. Ou então alguém que está atravessando, está passando por mais de um país, enquanto ele está cruzando o país, esse bem imóvel que está sendo transportado continua sendo aplicada a lei do domicílio do proprietário. Rilu, não entendi, então com calma. Sobre bens, qual é a lei que eu utilizo para qualificar e regular as relações dos bens? A lei onde eles estão situados. Fechou? Agora, se for um bem imóvel que a pessoa está trazendo para o Brasil, ou então ele se destinou a transporte, só está passando pelo Brasil, eu uso a lei onde eles estão situados? Não dá para usar a lei onde eles estão situados, porque eu estou trazendo, ou ele está passando, ele está em movimentação. Então, nesse caso, lei do domicílio do proprietário. Fechou? Outra exceção a essa regra da situação dos bens é a respeito do penhor. Quando eu falo penhor, cuidado, penhor é uma coisa, penhora é a outra. Penhor é um direito real de garantia. Você já deve ter ouvido falar do penhor da Caixa Econômica. Tá? Penhora é um ato de constrição judicial. O oficial de justiça vai penhorar um bem em cumprimento a uma ordem judicial. São coisas distintas. Se você quer um dinheiro, se tem uma joia, você pode fazer o penhor dessa joia. Essa joia, ela é chamada de coisa apenhada. Coisa apenhada. Quando eu falo em penhor,
Sobre o penhor, eu vou ter a coisa apenhada. E sobre o penhor, para regular o penhor, a gente usa a lei do domicílio da pessoa que tem a posse da coisa apenhada. Quem é que foi com a posse? Ah, foi João. Então, a lei do domicílio de João. Então, vamos lá, com calma. Sobre bens. Bens. Para qualificar os bens, para regular as relações a respeito dos bens, lei do país em que eles estão situados. Só que eu tenho exceções. Na hipótese de bens móveis, que a pessoa está trazendo ou se destinam a transporte, lei do domicílio do proprietário. Penhor, lei do domicílio em que a pessoa tem a posse da coisa apenhada. Quem está com a posse da joia tem domicílio onde? Então vai ser essa lei, tá? De quem está na posse. Então, penhor, lembra do P, ó, letra P. Penhor começa com a letra P, posse. Então, aqui a gente fecha bens, vamos falar das obrigações. E muito cuidado que eu não vou entrar na parte de obrigações do Código Civil. É só para saber qual é a lei que aplica. Quando eu falo em obrigações, a LINDB diz para a gente que para qualificar e reger as obrigações, a gente utiliza a lei do país em que essas obrigações se constituíram. Bens, onde estão situados. Obrigações, onde elas foram constituídas. Rilu, e em que país que a obrigação é constituída? Olha, a LINDB fala que a obrigação resultante de contrato é constituída no local da residência do proponente. Isso que a LINDB estabelece. Então, olha só, quando eu falo em obrigações, lei onde ela foi constituída. E onde que ela foi constituída? Segundo a LINDB, na residência do proponente. Só que o Código Civil, no artigo 435, ele fala que a obrigação resultante do contrato, ela é constituída no lugar em que o contrato foi proposto. Olha que louco! A LINDB diz que a obrigação resultante do contrato foi constituída na residência do proponente. E o Código Civil diz que a obrigação resultante do contrato foi constituída no lugar em que foi proposto o contrato. E aí, Ridson? O que eu aplico? Qual dos dois? Segundo a LINDB, residência do proponente. Segundo o Código Civil, lugar em que foi proposto. Rilu, mas isso é muito enrolado, tem conflito. Ó, a doutrina e a jurisprudência, para conseguir compatibilizar essa divergência numa interpretação sistemática, né, não olhando de forma isolada, definiu o seguinte: a residência do proponente vai valer para contratos internacionais. Já o lugar em que o contrato foi proposto para contratos nacionais. Então, a regra da LINDB para contratos internacionais e a regra do Código Civil para contratos nacionais. Só que em provas, geralmente, o que eles fazem? Segundo a LINDB, residência do proponente. Segundo o Código Civil, lugar em que foi proposto. Inclusive, quando a gente for estudar contratos, eu vou revisar isso aqui novamente contigo. Ok. Outro ponto importante é que a LINDB estabelece que se a gente tiver uma obrigação e essa obrigação tenha que ser executada no Brasil e ela dependa de forma essencial, ou seja, tem uma obrigação que foi definida em outro país, mas foi definido que ia ser executada no Brasil. E o outro país falou, ó, para ser executada no Brasil e com validade, tem que ter escritura, tem que ter isso. Então, isso é uma forma essencial, porque foi definido que só vai ser válido daquele jeito. Então, nessa hipótese, essa obrigação que tem que ser executada no Brasil, como ela depende de forma essencial, eu vou observar ela, vai ter a forma essencial. Mas, na hora de executar essa obrigação no Brasil, eu posso olhar as regras da lei estrangeira? Sim. Na hora de executar essa obrigação no Brasil, admite-se a peculiaridade da lei estrangeira. Mas não sobre tudo. Somente sobre os requisitos extrínsecos, externos do ato. Olha, eu sei que você lê isso aqui, você quer saber o que é contrato, você quer saber o que é obrigação, mas não faz isso, pelo amor de Deus, porque na prova aqui, ele só troca extrínseco por intrínseco. Só.
Ele te pergunta o seguinte, eu sei que é muito detalhezinho e é normal você ter dificuldade, mas eu preciso que você compreenda. Sabe quando que você vai verificar aqui se você está por dentro ou não do assunto na hora de resolver as questões? Então, ó, quando eu falo em bens, lei do país em que eles estão situados, não é? Mas essa regra é absoluta? Não. Lembra que eu te falei que se eu tiver bens móveis que o proprietário está trazendo ou se destinam a transporte, aí não é o local onde eles estão. Aí é a lei do domicílio do proprietário, não é? Penhor. Penhor, eu uso a lei em que a pessoa que tem a coisa apenhada, em que a pessoa tem a posse da coisa apenhada. Agora, obrigações, onde é mais enroladinho. Quando eu falo em obrigações, as obrigações, eu uso a lei em que elas foram constituídas. Segundo a LINDB, elas são constituídas aonde? Segundo a LINDB, a obrigação resultante de contrato é constituída na residência do proponente. Depois, mais à frente, a gente vai ver que lá no Código Civil fala diferente, né? Agora, toma muito cuidado. Eu posso ter uma obrigação definida em outro país e executá-la aqui no Brasil? Posso. Mas quando eu estiver executando essa obrigação no país que foi definida lá fora, eu posso utilizar a lei estrangeira na hora que eu estiver executando? Posso. Mas, sobretudo, não. Eu posso observar as peculiaridades da lei estrangeira sobre os requisitos extrínsecos externos. Sobre os requisitos intrínsecos, não. Sobre os requisitos internos, não. E na prova, ele só vai trocar extrínseco para intrínseco. Beleza? Então, ó, olha o que a gente estudou. Eu falei para ti que, sobre o estatuto pessoal, a lei do país do domicílio da pessoa regula as regras sobre a personalidade, começo da personalidade e fim, o nome, capacidade, direitos de família. Quando a pessoa não tiver domicílio, eu considero ela domiciliada no local da residência ou naquele em que ela se encontre. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao cônjuge e aos filhos não emancipados. E o domicílio do tutor ou curador se estende aos incapazes sob sua guarda, salvo o caso de abandono. Sobre casamento, regra, a gente utiliza a lei do domicílio de ambos os nubentes. Se o casamento for realizado no Brasil, é aplicável a lei brasileira sobre os impedimentos dirimentes e sobre as formalidades de celebração. O casamento no Brasil de estrangeiros pode ser realizado perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Sobre a validade do casamento e o regime de bens, legal ou convencional, regra, lei do domicílio de ambos os nubentes. Mas se os nubentes tiverem domicílio diverso, primeiro domicílio conjugal. Qual foi o primeiro local que eles tiveram domicílio juntos? Um estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, ele pode requerer a adoção do regime de comunhão parcial, desde que tenha expressa anuência do cônjuge, requeira ao juiz no ato de entrega do decreto de naturalização, respeite os direitos de terceiro e esse ato tem que ser registrado. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os nubentes forem brasileiros, somente será reconhecido no Brasil, segundo a LINDB, depois de 1 ano da data da sentença, e tem que ter homologação pela STJ, salvo se antes dessa sentença eu tive separação judicial por igual prazo, que é 1 ano, hipótese em que vai surtir efeito imediato. Só que a Constituição Federal e o CPC não exigem esse 1 ano. Só a LINDB que utiliza. Hoje, na prática, não precisa de 1 ano. Hoje, na prática, divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os nubentes forem brasileiros, produz efeito no Brasil imediato. Não precisa de 1 ano e nem de homologação pela STJ. Sobre bens, a gente aplica a lei do país em que esses bens estão situados, para qualificá-los ou regular as relações. Todavia, na hipótese de bens móveis que o agente trouxer ou se destinarem a transporte, lei do domicílio do proprietário. Sobre o penhor, a gente utiliza a lei do domicílio da pessoa que tem a posse da coisa apenhada. Acerca das obrigações, para qualificar e reger as obrigações, lei do país em que se constituírem. E onde que elas são constituídas? Se for uma obrigação resultante do contrato, considera-se constituída no local da residência do proponente. Código Civil fala lugar em que foi proposto. A obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será observada dessa forma essencial. A gente vai observar. Mas
Nessa observância, eu posso admitir as peculiaridades da lei estrangeira? Sim, mas apenas acerca dos requisitos extrínsecos do ato. Beleza? Tô fechando aqui, daqui a pouco a gente volta em mais